Andamos todos os dias pelas ruas de Belém e região, seja caminhando ou de transportes como carro, ônibus ou bicicleta, e às vezes fazemos uma análise pontual dessa mobilidade e somente observamos aquilo que está em nosso caminho, o que faz chegar mais rápido e principalmente o que nos atrasa. E vamos perceber outros pontos da cidade quando eventualmente passamos por eles. Mas sabemos que o trânsito não para, e sempre tem alguém passando por um local pois está tudo interligado. Ao ter uma análise macro do trânsito em nossa cidade, e principalmente quando precisamos estar ou depender dele, vemos que ele não funciona como esperado. Engarrafamento, longas filas, obras, falta de educação de condutores, buraco nas vias, esses e outros fatores contribuem para que nossa experiência nesse trânsito seja nada agradável. Nesse vídeo vamos tratar de um dos assuntos que hoje mais atrasa a vida de quem precisa se locomover na área central da região metropolitana de Belém, o que compreende Belém e BR-316 em Ananindeua e Marituba. A mobilidade urbana. Às vésperas da COP30, em nossa capital, se torna mais evidente a precariedade e a falta de organização da mobilidade. Isso acontece há tempos, e nesse momento os governantes correm para amenizar um pouco tentando fazer obras que, para quem vive na capital, sabe que não vai solucionar. Segundo o levantamento do Departamento de Trânsito do Estado, DETRAN, é verificado um aumento na frota de veículos em Belém nos últimos 4 anos e meio. Assim, em 2019, eram 466.217 veículos, em 2020, 482.970 veículos, em 2021, 494.393 veículos, em 2022, 508.136 veículos, e em 2023, até agosto, são 521.956 veículos. Como dito no vídeo anterior, visivelmente Belém tem um trânsito em regime de intestino, é lento, com muitos obstáculos, cruzamentos, um número exagerado de sinais de trânsito, os conhecidos semáforos, que para serem obtidos, segundo a gestão de trânsito, necessitam de um grande estudo, que demora meses, e aí a solução mais óbvia para eles são os semáforos, que são caríssimos para os cofres públicos, e que tornam mais lento a circulação. Sobre os semáforos, em nossa capital, na região central, em cada esquina tem um. Há casos de sinais em trechos de menos de 200 metros distantes um do outro. Isso é a prova que esse estudo pontual não resolve, e que não há um estudo macro do trânsito. Encontramos em Belém alguns pontos crônicos há anos e não se resolvem, como o Ver-o-Peso. Ali o estacionamento é difícil, não há fiscalização, carros de todos os portes o dia todo, falta de sinalização torna um risco aquele local. Outra via é a Avenida Nazaré, principalmente no trecho da Travessa Quintino Bocaiúva, onde existe um colégio e um prédio do governo. Ali, todos os dias os transeuntes sofrem ao passar, pois a falta de uma organização efetiva é evidente, e parecem ter medo de fazer cumprir as leis pois ali passam e estacionam pessoas de posse de altos cargos no órgão do governo. Outro ponto importante neste sentido é a falta de agentes organizadores de trânsito. Muitas vezes só a presença deles pode ajudar a amenizar os efeitos, porém, não se vê com frequência. Alguns deles, quando presentes, são vistos olhando de cabeça baixa para seus celulares. Estão rapidamente sendo substituídos pela fiscalização eletrônica, que, na prática, estão para aplicar multas e não substituem um agente. As principais esquinas e pontos críticos deveriam ter esses agentes que com certeza iria amenizar as causas e dar celeridade ao trânsito. Porém, até em momentos de extrema necessidade como acidentes, queda de árvores, acompanhamento de obras é demorada a chegada ou até chegam quando não precisa mais. Um ponto que sempre foi crítico são as obras, que inicialmente têm a função de melhorar o trânsito, mas da forma como são feitas e o tempo de execução fazem do entorno um verdadeiro sacrifício passar ali. O canal pode até se equivocar, mas não vimos ainda nenhuma obra cumprir sua estimativa de tempo para a conclusão. Informação presente na placa é somente para cumprir tabela pois já é certo que o tempo e transtorno será maior. E há um fator muito importante comum a tudo que envolve obras em nossa região central. A comunicação. Melhor dizendo, a falta dela. Na hora de anunciar as obras que serão feitas e a quantidade de benefícios que ela irá trazer, isso é feito de forma sensacionalista, eleitoreira e até fantasiosa e mentirosa. Vamos lembrar do primeiro anúncio da construção do BRT, a novidade que iria resolver os problemas de trânsito de Belém, e que até hoje leva o dinheiro dos contribuintes e nada resolveu. Então, na hora desse anúncio é só maravilha, mas o que vemos ao decorrer dessas obras não é o que foi dito. Dizer que haverá transtorno soa até como ironia.
Os efeitos causados pela falta de comunicação do andamento das obras são inúmeros. Por diversas vezes as pessoas acordam para ir a seus compromissos e só no caminho descobrem que algo foi interditado, que vias foram bloqueadas, que desvios foram feitos, sentidos invertidos em virtude de obras para melhorias, enfim, aquilo de planejamento nesse momento vai por água abaixo, pois, se foi planejado, se sabia, e se já sabia, por que não foi antes comunicado? Falhas gravíssimas e constantes. E por falar em BRT, o que temos na teoria até hoje é a obra que mais leva recursos dos cofres do governo, e na prática não temos nada, pois não funciona, e nem temos estimativa do término dessa obra, e nenhuma garantia que ela um dia irá funcionar. Segundo o portal lavodutra.com.br, após mais de uma década de obras, o BRT Belém não é nem a sombra do modelo implantado na capital paranaense há quase 50 anos. Limita-se a apenas 20 km de extensão e inclui 4 terminais de integração. Contudo, já consumiu, em valores atualizados, 3 bilhões de reais, com recursos inicialmente do PAC Mobilidade Urbana, da Prefeitura de Belém, em sua etapa mais recente, também do Governo do Estado, no chamado BRT Metropolitano, orçado inicialmente em 176 milhões de dólares, 3 vezes mais caro que o BRT de Las Vegas. Ao longo de quase uma década e meia, Belém tem testemunhado o arrastar de um projeto de transporte público ambicioso, ultrapassado e ineficaz. Desde muito antes do início das obras, com Dulciomar Costa, ainda nos anos 1970, estudos técnicos prometiam que o sistema solucionaria os problemas de mobilidade urbana da região. Na prática, contudo, o BRT se tornou seu oposto, um gargalo crônico que atrasa o desenvolvimento da cidade, consome o tempo de deslocamento e torna o ir e vir um transtorno intolerável, agravado pela péssima qualidade do transporte público, pela anarquia produzida pelos alternativos e pela sofrível manutenção das vias de rolagem. O transporte público urbano é outro calo sem uma resolução há muitos anos, e nenhum governante consegue ao menos amenizar os transtornos do dia a dia. Hoje contamos com as modalidades de ônibus urbano, que é responsável por transportar maior número de pessoas na região metropolitana, em seguida e fazendo parte desse sistema, o transporte alternativo, constituído empresas e cooperativas de micro-ônibus e vans, que circulam na região metropolitana e em algumas linhas intermunicipais. Apesar dessa região ser cercada de rios, não faz parte desse sistema o transporte fluvial, que sem dúvida cairia bem como parte integrante no transporte de passageiros, já que temos lugares que pode-se chegar tanto por estrada como por água. Pós-doutor em mobilidade urbana, Maísa Tobias lembra que toda gestão municipal tem de oferecer transporte público de qualidade aos munícipes. Não é, portanto, mais do que sua obrigação e dever. Mas os moradores sentem na pele, dia a dia, que isso está longe de acontecer. Para isso, ressalta, é importante fazer um processo licitatório decente e contratar boas operadoras em condições de atender a comunidade. Ao fazer uma análise do que a capital paraense tem e no que pode melhorar até a COP, a especialista destaca que o ponto de partida é resgatar e finalizar obras existentes, principalmente pelo pouco tempo que resta para o evento. Outra modalidade é o uso da bicicleta como meio de transporte, que aumenta cada vez mais. Seja para fugir dos engarrafamentos ou para adotar um estilo de vida mais saudável. Segundo a agência Belém.com.br, Belém já possui o total de 116,5 km de ciclovia e ciclofaixa. Com isso, a cidade está entre as 10 capitais brasileiras que mais possuem malha viária. São inúmeros os benefícios de se usar a bicicleta como meio de transporte. Além de não poluir, é uma atividade ótima para a saúde. Incentivos neste sentido só faria bem a nossos cidadãos e ao trânsito. Temos muito que melhorar neste ponto, pois o uso de bike é muito presente em nossa cidade, porém isso acontece no trânsito de forma desordenada. Seria mais um item passivo de educação e fiscalização, além da melhoria e aumento nas vias para bicicletas. Um ponto crítico para esses ciclistas é a falta de respeito dos condutores de veículos. Andam pelas faixas de bicicletas causando acidentes, estacionam e bloqueiam essas faixas, desrespeitam os direitos e as leis. E o ciclista, por sua vez, também deve adotar alguns pontos de segurança e regras para trafegar pelas ruas com ou sem ciclovias e ciclofaixas. Cada um fazendo sua parte vai contribuir para um trânsito melhor. Após a pandemia, notavelmente foi diminuído o número de ônibus que circulam na cidade. Isso faz com que a espera seja bem maior, ou para não demorar, ter que pegar e pagar mais de uma condução para chegar a seu destino. E ainda tem a falta de estrutura para os passageiros que esperam por esses coletivos. Muitas vezes não tem paradas de ônibus cobertas, e em vezes nem tem.
Ficam em pontos expostos ao sol ou chuva, e em diversos trechos de ruas movimentadas da cidade é possível ver locais onde a parada de ônibus se configura em apenas um poste e uma placa. Também a distância e localização dessas paradas pode-se dizer inadequadas. Para se ter uma ideia, em um trecho da Almirante Barroso, via central de Belém, em 6 km de extensão, encontramos 13 pontos de parada. Destes, a metade não tem uma estrutura de parada de ônibus. Se juntarmos isso com o número de semáforos existentes, em deslocamento pode demorar quase meia hora para andar 6 km, ou seja, verdadeiro atraso na vida de quem depende desse transporte. E a qualidade deixa muito a desejar. Nossa região tem o clima entre os mais quentes do Brasil. Isso torna um forno os ônibus que circulam pela capital. E quando chove, há várias denúncias de infiltração nos coletivos. As conhecidas goteiras. Falando de acessibilidade nesse transporte, segundo o defensor público Cássio Bittar, no DECOM da DPE Pará, a instituição recebe constantemente denúncias de profissionais que são mal treinados para atender os passageiros que possuem algum tipo de deficiência. Não raramente, até as cobranças da patronal pelo cumprimento de horários e outras demandas provocam impaciência nos profissionais, resultando em atendimento ruim. Isso sem falar na estrutura física como elevadores para facilitar a subida de cadeirantes ao interior do coletivo. A manutenção desse item é precária, frustrando aqueles que contam com esse recurso, fazendo com que essa ação de conduzir PCD ao ônibus seja feita de forma manual por voluntários, quando há pessoas para esta ação. A relação entre usuário e empresa de ônibus é típica relação de consumo, e em caso de lesão ou risco a direitos, o mesmo deve se reportar aos órgãos de defesa do consumidor. Dentre eles, o PROCON, Defensoria Pública e o Ministério Público, finaliza Cássio Bittar. Sobre os profissionais, é notável que foram somente treinados para dirigir, e não para atender o grande público. Algo que também influencia diretamente em tudo isso, é a falta de noção e educação dos condutores, com uma contribuição de transeuntes também. Paradas irregulares em qualquer local achando que só com alerta ele pode permanecer o tempo que quiser no local, avanço de preferencial causando inúmeros acidentes, ultrapassagens perigosas, curvas impróprias, impaciência, falta de empatia, são poucos exemplos de imprudências por parte de condutores. O atual método usado para um condutor ser habilitado é arcaico. Não há, por exemplo, um item como educação no trânsito. Este tema deveria ser inserido nas escolas para preparar o cidadão antes de querer ser um motorista. A partir do momento que o novo habilitado toma posse de sua carteira de motorista, ele pensa que pode tudo, e as formas governamentais de punição são basicamente baseadas em multas, e a legislação parece proteger os que infringem essas leis pois há várias camadas e ressalvas que levam esse condutor a poder repetir os atos de infração. A resolução desses e mais pontos são cruciais para o bom caminhar de nosso trânsito. Se algo não for pensado estrategicamente, e se não tiver participação de estudiosos no segmento social, se só for deixado para políticos escolherem nossos caminhos, isso não vai mudar tão cedo. É muito importante a participação de todos votando bem, buscando soluções otimizadas, sugerindo ações, cobrando do poder público para que no futuro isso possa melhorar e funcionar de forma mais harmoniosa, pois a geração que nasceu há 30 anos ou mais não verá isso acontecer. E esse canal vem contribuir sempre acompanhando a aplicação correta dos recursos, pois se isso não acontecer, vamos ter perdido uma grande oportunidade de evolução. E outra dessa, diferente de governantes que hoje falam que eventos como essa COP30 serão constantes em nossa região, não se sabe quando vai acontecer. Eu quero tá errado.